Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, ele é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do caso escolhido para trazer aqui hoje. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, comentem o que acharam do vídeo em si também. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou estar lendo e estar trazendo o mais breve possível aqui para vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrevam no canal, que é muito importante para mim. Então é isso, gente. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Então, gente, o caso de hoje é o caso da Rachel Barber. Ele é um caso que envolve menores de idade. Tanto a assassina quanto a vítima eram menores de idade. Uma era quase pré-adolescente, né? E a outra era uma criança, apenas uma criança. E vocês sabem tudo que eu penso quando os casos envolvem criança. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. E é muito mais triste porque a criança ela é totalmente indefesa e vulnerável, né? Então, assim, diferente de um adulto. Então, é isso que eu acho muito complexo. Essa impossibilidade de defesa. É muita covardia os crimes que são cometidos contra a criança, né? Então, eu acho que são os casos que mais mexem comigo, inclusive, né? Enquanto eu trago os casos aqui pra vocês, enquanto eu monto o roteiro, enfim. São casos que, querendo ou não, não tem como você não se sentir afetado por eles, né? Porque envolvem seres indefesos, né? Seres pequenos demais, seres incapazes de causar qualquer mal, então, portanto, eles também não têm capacidade de conseguir discernir quando alguma coisa não é legal, quando alguma coisa não é ruim. Isso a gente aprende com o tempo, né? As crianças não têm noção disso, as crianças são puras e inocentes. E é isso que muitas vezes torna perigoso também, né? Essa inocência, porque algumas pessoas se aproveitam disso. Então, gente, o caso de hoje é o da Rachel Barber. Vocês já devem ter ouvido falar, ele é um caso popular, né? Até aqui na plataforma, no YouTube. Enfim, mas eu achei importante trazer ele pra vocês, porque tem vários aspectos nele que são importantes da gente falar sobre, principalmente aspectos que envolvem saúde mental e alguns comportamentos estranhos que a gente deve ficar sim atento pra fazer algo a respeito, pra que não chegue a virar o que aconteceu nesse caso aqui, que vocês vão ver que foi trágico o final. Então é isso, gente. Eu vou tentar contar pra vocês da forma mais cronológica possível. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. A Rachel nasceu dia 12 de setembro de 1983 em Glenalvie, que fica localizado na Victoria. Ela desde sempre teve uma paixão e um apreço muito grande pela dança, tanto que essa foi a expressão que ela mais usava, né, para poder demonstrar o que ela sentia. Então foi a forma de expressão que ela aderiu, né, à dança. Ela era muito apaixonada por isso. E ela fazia aulas de dança, inclusive. Ela tinha cabelos castanhos e olhos verdes, o que dava um contraste lindíssimo, né? O cabelo castanho e o olho verde. Então, assim, a beleza dela, querendo ou não, chamava a atenção das pessoas em volta, né? Ela era muito amada pelos seus pais. Os seus pais, eles eram extremamente amorosos. Eles eram o Michael e a Elizabeth Barber. Eles tinham ainda, além dela, duas filhas, né? A Heather e a Ashley Rose. Eles eram extremamente amorosos com todas as filhas. Eles não tinham nada pra se queixar, né? As filhas não se queixavam de nada dos pais. Então, eles eram extremamente cuidadosos, carinhosos e amorosos, né, com todas as três. No final de 1992 e no início de 1993, então, ela e sua família acabaram se mudando para Melbourne, né, para Mount Albert, que fica localizado no subúrbio de Melbourne. E esse local, pela localização geográfica, né, em si, ele daria muitas oportunidades, principalmente na parte da dança ali, né, pra garota, porque ali era simplesmente a capital da Victoria. Então, assim, era um local estratégico, né? Era um local melhor. O que acontece foi que, então, quando eles se mudam, eles vão logo simpatizar e fazer amizade com alguns vizinhos, né? Incluindo, nesses vizinhos, estava a Caroline, que ela tinha 14 anos na época, e ela é outra personagem muito importante na nossa história. Ela tinha 14 anos e, desde o começo, ela se encantou pela Rachel, assim como todos os outros vizinhos, né? Mas ela se encantou demais, ela se encantou exageradamente, não era só uma admiração. Foi uma coisa que foi sendo alimentada e virou uma obsessão doentia. Extremamente bizarro, né? Extremamente complexo esse sentimento que ela começou a nutrir nela. Ela então admirava muito a Rachel porque ela era muito atlética e porque ela era muito bonita. E ela tinha 9 anos de idade e a Caroline tinha 14. E a Caroline via a Rachel como uma figura pública, uma figura popular e como alguém que já tinha conseguido bastante sucesso em várias áreas da vida. Então eu acredito que nesse
dentro desse ciúme doentio também havia uma inveja, uma grande inveja, porque a menina tinha 9 anos e talvez tinha mais coisas do que a Caroline, que tinha 14. Então ela se sentia ameaçada pela Rachel, não era uma inspiração, ela não via a garota como referência. Ela via como uma obsessão, ela via como uma pessoa que estava ameaçando e estava atrapalhando ela. Além do ciúme doentio, isso tudo revelava uma obsessão muito perturbadora da garota, pela Rachel. O que acontece então é que em 1996 a família Barber vai contratar a Caroline para ser babá das garotas. Porque a Caroline, vamos lembrar que tinha 14 anos de idade na época, né? Ela era mais velha que todas as garotas. As irmãs da Caroline se davam muito bem com as irmãs da Rachel, porque elas estudavam no mesmo colégio, além de serem vizinhas, então elas tinham uma certa proximidade. E aí, então, os pais da Rachel decidem contratar a Caroline, né? Eles acham que seria uma boa ideia contratar ela para ser babá delas. Então, ela passa a ser babá. E aí, com isso, automaticamente, ela convive muito mais, né? Com bastante frequência. Ela vai passar a estar na casa, no mesmo ambiente, que a Rachel. Então, a obsessão pela garota, nesse momento, vai se intensificar muito. Vai aumentar num nível absurdo, bizarro. E num nível doentio demais, assim, num nível patológico. Num nível em que não é saudável e nunca foi, né? Não foi só uma inspiração. No começo era uma simples admiração, mas ela foi nutrindo isso dentro dela, porque ela já tinha alguma coisa nesse viés, e aí ela foi nutrindo tanto e se tornou essa obsessão que acabou levando a um cometimento de um crime. Então, assim, ela não soube lidar direito com os sentimentos, né? Com as coisas que ela estava sentindo. Ela poderia ter se inspirado na Rachel e ter visto a garota como uma referência para ela poder fazer as coisas e chegar aonde a garota estava chegando. E não ter visto ela como uma ameaça, como ela viu. Então, a forma como as pessoas lidam com os sentimentos e como as pessoas enxergam as coisas influencia muito nas atitudes em que elas vão tomar a partir daquele momento. O que vai acontecer, então, é que no dia 1º de março, a Caroline vai chamar a Rachel pra ir pro apartamento dela com a desculpa delas fazerem um estudo psicológico. E aí a Caroline vai falar pra Rachel a seguinte coisa: não conta pra ninguém que você vai vir aqui. Tipo, mantém isso em segredo, a gente não pode espalhar. E aí a Rachel vai contar só pro pai dela. Ela foi obrigada a contar pro pai dela, ela não contou pra mais ninguém além dele, porque ela tinha marcado de se encontrar com o seu pai mais tarde, após ela ir fazer esse estudo com a Caroline. Então ela conta pro seu pai onde ela ia, e o pai tava sabendo do paradeiro dela. O que acontece é que ela vai pra lá, elas então comem uma pizza e se preparam pra fazer o estudo. E aí a Rachel então tava lá, estava vulnerável, né, querendo ou não, porque ela era bem menor de idade, né, ela era uma criança, e a outra já era um pouco mais velha, a Caroline. A Caroline então fala pra Rachel se concentrar e focar em pensamentos positivos. E aí então a menina faz o que ela pede, e aí ela vai lá, pega um telefone que tinha fio, né, tinha um cabo, e enrola o pescoço da Rachel no cabo do telefone. Então isso faz com que a garota seja estrangulada. Ela aperta o fio, né, isso faz com que a garota seja estrangulada e não resista, venha a óbito. Ela então esconde o corpo da garota no guarda-roupa. E ela vai ligar pro seu superior ali do trabalho, né, e vai falar que ela tinha tido dificuldades para dormir na noite anterior, e então naquele dia ela não vai trabalhar, por conta desse motivo. Depois disso, ela vai fazer uma cova rasa numa das propriedades que o pai dela tinha, que ficava em Kilmore, e vai enterrar o corpo lá. E o corpo vai ser encontrado porque a polícia vai começar uma busca muito intensa após eles saberem do desaparecimento da garota, né? Porque o pai vai perceber que ela não foi pro encontro, né? Eles tinham combinado de se encontrar e a garota não apareceu, então o pai vai achar aquilo muito estranho e vai levantar o desaparecimento da garota para a polícia, para as autoridades vão começar as buscas, e as buscas vão ser extremamente intensas, e à medida que as investigações vão avançando, as coisas vão ficando cada vez piores e mais obscuras. Eles iam descobrindo cada vez mais coisas e mais evidências que eram cruciais para o caso, de coisas extremamente bizarras e doentias. A Caroline confessou o crime, por isso que eles encontraram o corpo na propriedade do pai dela, provavelmente ela deu as localizações, né, a localização de onde estava o corpo, porque é ela que enterrou, né, então ela saberia dizer, já que ela confessou. É dito que algumas das provas incluíam registros telefônicos, até testemunhas que viram as duas juntas, né, a Rachel e a Caroline. Então, assim, eram provas que eram extremamente concretas, né, e importantíssimas para aquele caso. O que acontece foi que ela ganhou, por conta disso, 20 anos de prisão, né, de pena, por conta da confissão. Só que ela cumpriu 14 anos e meio e após ela cumprir esses 14 anos e meio, foi dado a ela liberdade condicional. Isso surpreendeu muito negativamente a família da Rachel, porque eles esperavam que ela fosse cumprir a pena muito maior, né, em regime fechado, né, porque era pra ela cumprir 20, ela cumpriu 14 anos e meio em regime fechado e depois foi passada pra liberdade condicional, né.
Então, assim, eles deram uma afrouxada na pena dela ali, né? E a família, óbvio que não gostou disso. Com razão. À medida que a investigação ia avançando, foi descoberto que essa garota tinha um histórico de vários problemas que envolviam autoimagem, autoestima e problemas de popularidade. Então, assim, ela era uma garota que já tinha problemas e vários conflitos internos, ela estava passando por várias dificuldades. E só foi descoberto isso depois, né? Inclusive foram achados diários dela que tinham coisas absurdas, né? Doentias com ciúmes e obsessões pela garota, né? E estavam demonstrados naquelas páginas do diário que ela tinha. Então, assim, à medida que eles iam procurando, eles achavam cada vez mais e mais coisas. Alguns detalhes sobre a vida dela após o período da prisão levantaram alguns questionamentos para as pessoas, porque é dito que ela teve alguns relacionamentos afetivos e isso levantou algumas dúvidas, alguns questionamentos, para que as pessoas pensassem um pouco no estado emocional em que ela se encontrava lá, né, e sobre interações sociais. Esse caso serviu para levantar alguns debates, como, por exemplo, sobre justiça, punição, reabilitação e vários outros aspectos, né, que são extremamente importantes da gente abordar, principalmente coisas que envolvem saúde mental e os comportamentos que as pessoas podem ter, né, alguns tipos de comportamentos que podem ser considerados meio estranhos, vamos dizer assim, que a gente deve sim ficar em alerta e ficar atento, porque aquilo ali pode ser indicativo de algo muito maior, né. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, mais um caso extremamente triste, né? Que na verdade poderia ser uma admiração saudável, uma inspiração, uma referência e não uma obsessão, né? Mas acabou sendo uma obsessão que levou ao cometimento de um crime, infelizmente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei o caso aqui pra vocês. Até o próximo. Tchau.